Assim, porque hoje, quando a gente fala de Venezuela, tá muito marcado, tá muito estigmatizado já pelos últimos anos, onde uma crise que assolou o país, que levou a boa parte da juventude do país, inclusive, a migrar, a sair da Venezuela, né? Inclusive aqui no Brasil, muitos venezuelanos vieram, né? Mas também para outros países da América Latina aí, que eles migraram e tal, por uma situação muito difícil lá. Mas a juventude de hoje não sabe direito, né? O que aconteceu na Venezuela? Que processo foi esse que aconteceu? Inclusive, a extrema-direita, né, costuma usar a Venezuela, né, o famoso vai para Cuba, né, começou a virar também um vai para Venezuela, né? Se você é socialista, vai lá para Venezuela, então, né? Por conta da situação ruim, né, econômica, social, que acabou se estabelecendo ali nos últimos anos. Mas a Venezuela começou a ter essa fama de socialista, né, por conta de um processo revolucionário que se deu lá na época do Hugo Chávez, que foi quando você teve lá, né? Então, se você puder dar um pouco assim da tua opinião, né, de como que você viu ali, como que você viu aquele processo quando você esteve lá, acho que é legal pra gente começar o nosso papo aqui. Da hora, satisfação estar com vocês aí no podcast. Foi uma grande experiência, né, cara? Poder ir para Venezuela com o Chaves ainda vivo, né? Confesso que eu conheci muito pouco da Venezuela quando eu fui, né? Eu não tinha muitas informações. Eu conheci um parceiro do México, um zapatista. Ele veio para cá pesquisar literatura marginal, trocar ideia, e aí ele comentou comigo. Eu falei que eu tinha um desejo de viajar pela América Latina. E aí ele falou, cara, eu tenho vários parceiros em vários lugares. E aí ele me passou uns contatos e eu mandei pra todo mundo. Mandei um e-mail. E aí só a Venezuela me respondeu, tá ligado? Aí uma galera falou, pô, nós faz um evento aqui, se quiser encostar. Eu falei, é mesmo, mano? Aí eu falei, pô, Venezuela, demorou. Aí eu respondi o e-mail, pá. Começamos a fazer a tratativa ali. E aí eu fui, cara. Foi uma experiência, assim, impactante. Primeira vez que eu fui pra outro país. Nunca tinha saído do Brasil. E foi logo pra Venezuela, né? Me assustei e eu confesso assim, que eu falei, eu vou à Venezuela. Pra mim, eu tava indo pra outro país fazer uma apresentação. Mas quando começou a chegar perto, que eu falei, pô, Venezuela não é aquele país que tem um presidente que é muito midiático, assim, que tava enfrentando Bush e tal, né, mano? Mais socialista. Eu falei, é ele mesmo, mano. E aí, então, uma semana antes eu fiquei um pouco meio apreensivo, eu não sabia o que me esperava, né? E aí, de fato, quando eu entrei na Venezuela, eu falei, mano, o bagulho é sério, né? Eu fui por terra, né? Fui pelo norte, por Roraima. Porra, sério, bicho? Fui pelo Roraima, foi roots mesmo. Porque eu não tinha dinheiro, tá ligado? E eu tinha só vontade de ir. Aí eu pesquisei e vi que dava pra ir muito mais barato e ir por terra, né? Ir até Manaus e ir subindo. Aí na hora que eu atravessei a fronteira, falei, mano, e aí é sinistro, porque aí é muita a polícia bolivariana na rua, né? Toda hora para o ônibus, ser vista pra caramba, os caras meio Rambo, assim, só que do outro lado, né? O Rambo comunista, os caras fortão, assim, com fuzil. Falei, mano, é verdade, né? Eu lembro da primeira faixa que eu vi. Você está entrando no território socialista. Falei, mano, é verdade, tá mesmo, né? Então, tive essa experiência, né, de viver aos pouquinhos em contato, né, com a Revolução Bolivariana. Aí cheguei no evento em Carabobo, um lugar chamado Valência, numa quebrada chamada Nágua, como se fosse assim, Guarnazes aqui no Brasil, né? Uma periferia extrema, ruas de terra, muito parecido com a Zona Leste, onde eu moro. E aí foi uma grande experiência de ver como que essa galera se articula politicamente, né? E aí as mulheres, até mesmo crianças, já vão tendo a formação política. Eu pesquisando, depois que eu voltei ao Brasil, eu fiz um relato de como foi essa vivência, né? E aí eu passei a pesquisar mais da Venezuela, manter contatos, e aí eu vi que uma das diferenças pro Lula, tem uma foto aqui com o Chaves, foi que o Chaves politizou mais o povo. Né? E aí deu a perceber a politização da galera. Então a galera pobre, de quebrada, é mais politizada à esquerda. Diferente daqui do Brasil, né? Onde ficou muito no consumo, né? É impressionante como... Eu também fui para Venezuela, né? Passei alguns meses lá em 2010, né? Então na época que o Chaves também estava ali no auge, né? Era impressionante como tinha um programa de televisão que chamava Alô Presidente todo domingo. E o Chaves, assim, ó, recomendando livro do Lenin, livro do Marx, do Eduardo Galeano,
do Mariátegui, umas recomendações assim de livro. E não só recomendar, ó, precisa ler. Não, ele tinha lido e grifado e tal. Então ele contava, ele explicava sobre o que era o livro, trazia as ideias. E o povo assistia. E às vezes demorava horas, assim, não tinha hora para acabar o programa, sabe? Começava e não terminava mais. Cada um tinha uma duração, assim. Mas tinha uma politização muito grande que partia do Chaves, assim, né? Muito impressionante. Ver as pessoas falando de política no sentido revolucionário. Estamos vivendo um processo revolucionário. É difícil, vamos ter perdas, essa consciência, assim, não tá legal em tudo, mas faz parte. A gente quer revolução, vamos ter que sofrer um pouco, tá ligado? Então tem essa noção, né, mano? Eu achei muito, muito incrível. Eu lembro de estar no festival, era um festival chamado Entepola, festival de literário, de arte comunitária. E aí uma das ações era uma contação de histórias para as crianças. E qual era a contação de história? Eu imaginei que ia ser uma história infantil, né? Não, era história sobre o petróleo. Onde nasceu o petróleo? E a criança repetia, né? Tipo, como se fosse, aí tá vindo o lobo mal. E assim, o petróleo está aqui e ele é nosso. Então devemos usar para nós. E eu falei, mano, doutrinando as crianças mesmo, assim, já explicando, né? Na prática, que o petróleo tá ali, é deles, tá no território e não é para ser roubado, né? Como hoje, também até hoje, no momento, estamos vendo os estadunidenses querendo roubar, nitidamente, né, mano? Com as palavras, querendo entrar lá para roubar o petróleo. E aí o Chaves fez esse trabalho de mostrar, esse é nosso. Então, por isso, revertendo pro social, moradia, alimentação, né, mano? Então, e aí eu vi, pelo menos onde eu estava, as pessoas eram muito politizadas, né? Fui em quebradas, fui em vários lugares. Quer não, eu ia falar que assim, é muito incrível essa dicotomia que tu vai falando, né? A diferença, inclusive, sobre a forma que é tratada pelo Lula e a forma que foi tratada pelo Chaves. Porque esse grau de politização, né, da classe trabalhadora venezuelana, dos jovens, etc., é inclusive uma coisa que muda qualitativamente o cenário quando tem uma agressão, né? Você vê a articulação da própria classe por uma questão da consciência dela, também fruto desse grau de politização ao longo do processo da Revolução, né? E só é interessante você ter falado do petróleo, já nessa tua experiência, porque a Venezuela, de certa forma, chamavam assim do socialismo do petróleo, né, digamos assim, porque o Chaves, ele conseguiu implantar muitas das políticas sociais, das missões sociais, né, que ele chamava, por conta da renda que o Estado tinha com o petróleo. O Chaves, ele retomou o controle estatal do petróleo quando ele entra no governo, porque era estatal, mas estava controlado por uma burocracia que acabava vendendo petróleo a preço de banana para os Estados Unidos, desde os anos 70. E aí o Chaves, quando ele assume a presidência, ele retoma o controle estatal do petróleo e passa a vender o petróleo no preço do mercado internacional para fora, a exportação do petróleo. E com esse dinheiro do petróleo, ele consegue avançar uma série de reformas, verdadeiras reformas e políticas sociais muito importantes que vão impactar muito a vida das pessoas. E justamente logo depois que o Chaves morre em 2013, 2014 e 2015, tem uma crise internacional onde o barril do petróleo cai de repente de $100 e poucos, vai a $20 o barril. E aí a Venezuela entra numa crise fodida. A crise da Venezuela, a ponto de que em 2015, se não me engano, 2014, a população inteira da Venezuela emagreceu cerca de 9 quilos. Porque a crise era tão grande que as pessoas não tinham o que comer. E foi a partir dessa época que começou a ter migração de venezuelano para fora. Coincidiu a morte do Chaves com a questão da queda do preço do petróleo. Então o petróleo, ele tinha uma função vital naquela sociedade que era uma economia baseada na exportação de petróleo. Porque a Venezuela, a burguesia venezuelana, não construiu soberania nacional. Era uma burguesia que se baseava em exportar petróleo e importar todos os produtos. Não tinha uma indústria nacional forte que produzisse o que eles precisavam. Então eles eram dependentes de importar tudo, praticamente. Então quando o preço do petróleo cai muito internacionalmente, eles ficam sem margem de manobra para fazer as coisas.
E aí a sociedade vai afundando. Além de, podemos entrar aqui daqui a pouco, né? Tinha um processo aí de sabotagem da burguesia contra o governo Chávez, o governo Maduro, de provocar escassez artificialmente, etc. Mas desculpa ter te interrompido. Não, estamos trocando a ideia, né? Não, é isso mesmo, né? E também tem o lance da segurança, né? Outro ponto polêmico, né, que a galera fala da Venezuela é que lá o Chávez, além de politizar, ele também armou a população, né? Fez, não sei se você, quando você for lá você viu, né? Ele fez os treinamentos, tanto homens e mulheres aprender a atirar, né, com fuzil e ter pequenos pontos de proteção que seria como se fossem uns jipes de guerra, né? Que fica nas comunidades guardado. E aí quando a direita lá também é armada, vai pra cima, mete bala nas comunidades e a comunidade reage. E aí desce os jipes armados e vão pra bairro Nobre e atiram neles também. Então, as manifestações lá é um bagulho sinistro, né? É os dois lados armados, né? Sim. Quando eu estive lá em 2010, tinha uma coisa, não sei se ainda estava em 2012, hoje parece que já não está mais assim, mas o lance era que todo sábado tinha uma missão do governo, que era todo sábado o exército treinava a população para montar, desmontar, limpar e atirar com os fuzis, né? Então, pessoas comuns, assim, estudante, trabalhador, dona de casa, professor, qualquer um, se inscrevia nesse programa do governo, aí ia lá no sábado e fazia o treinamento. O exército que treinava a população, né? E aí se formavam as milícias, né? Não tem nada a ver com a milícia do Rio de Janeiro aqui, que são organizações criminosas formadas geralmente por ex-policiais ou por policiais corruptos, etc. Né? Não. As milícias ali na Venezuela eram as pessoas que se inscreviam num programa do governo para serem treinadas pelo exército e comporem, digamos assim, o povo em armas para defender as suas comunidades, para defender os seus locais de trabalho, de moradia, de uma possível agressão externa, por exemplo, né? Que tinha muita ameaça disso e, aliás, está tendo agora mais ainda, né? Enfim. Essa questão da politização é interessante porque isso está presente até hoje na sociedade venezuelana e é uma das questões que o governo Trump, ao fazer toda a pressão que ele está realizando agora com os militares, não só do campo militar, mas também do ponto de vista da pressão política, dando o Prêmio Nobel da Paz para Corina Machado, está relacionado com essa questão da politização da sociedade venezuelana. A Corina ela ganha o Nobel da Paz para dizer que os Estados Unidos têm que intervir na Venezuela e fazer a guerra na Venezuela. Então, que Nobel da Paz é esse? É um Nobel da Paz de uma burguesa envolvida com a oposição venezuelana desde a época do Chávez, que participou da tentativa de derrubar o Chávez e que participou de todos esses movimentos que você falou, Emerson, de tentar derrubar o governo, de tentar suprimir essa expressão de consciência, de organização da classe trabalhadora venezuelana. E por que se desenvolveu esse processo? Acho que também é interessante trazer esse elemento histórico, né? Por que surge a figura do Chávez e esse processo revolucionário? A gente poderia fazer referência a um acontecimento histórico que é o Caracaço, né? Aquela revolta da sociedade, da classe trabalhadora, dos pobres da Venezuela na década de 80 contra as condições de vida e contra os governos, que eram os governos que entregavam tudo para os imperialistas e que bagunçou o sistema político venezuelano. Na época o Chávez não se declarava como socialista, mas diante da crise que estava dada na sociedade, ele que era um militar, ainda num modelo muito de militar, né? Vou resolver. Mais honesta, no sentido de que tenha o sentimento real ali de defesa do povo, né? Se propondo a isso, ele tenta dar um golpe de Estado, não consegue, vai preso, mas diz, eu que tentei dar o golpe de Estado para resolver isso, pode botar a culpa em mim. Mas é importante entender que o Caracaço é um processo revolucionário. Morreu muita gente também, né? É isso que eu ia falar, porque é um processo revolucionário que foi muito forte, aonde os morros de Caracas desceram, saquearam tudo, botaram fogo nos ônibus para enfrentar a polícia, porque simplesmente o governo do Carlos Andrés Pérez, naquela época, foi um governo que
de um dia para o outro, baixou um pacotaço, que era um pacote de medidas econômicas de austeridade, que aumentou em 100% o combustível. E aí isso fez com que os empresários dos ônibus aumentassem em 100% as tarifas de ônibus. E aí que começou a revolta na região metropolitana de Caracas, em Caracas. E esse caracaço foi reprimido. Quando a polícia não conseguia mais conter a população, o Carlos Andrés Pérez manda o exército para a rua. E o exército abre fogo com metralhadoras contra as manifestações e mata mais de 3 mil pessoas. Mais de 3 mil pessoas. Isso é 1989. Imagina a comoção que teve agora no Rio de Janeiro, onde foram mortos 120, 130 pessoas, sendo que muito provavelmente uma parte delas era inclusive envolvida com tráfico, ou seja, uma situação ali de uma operação policial, que é uma chacina, é um massacre, mas tem todo um contexto onde, por exemplo, uma boa parte da sociedade, da população no Rio de Janeiro, aprova inclusive o que foi feito no Rio de Janeiro. Não, aqui a gente está falando da população estar nas ruas se manifestando, o exército abrir fogo e matar mais de 3 mil pessoas. Que não eram criminosos, não. Pessoas normais que estavam na rua se manifestando. Isso, e aí, então, é desse processo que nasce uma cisão, um racha no exército, comandado pelo Hugo Chávez, que ele era um coronel paraquedista do exército naquela época. E ele vai liderar um grupo do exército para tentar derrubar esse presidente que tinha mandado matar mais de 3 mil pessoas. Essa a tentativa de golpe dele, é uma tentativa de derrubar um tirano, um assassino, um genocida, né? Ou seja, ele estava representando nessa tentativa de golpe um anseio por mudança que estava sendo reprimido pelo sistema da época, né? pela elite política que estava encastelada, representando a burguesia, representando a turma da Corina Machado daquela época, né? Ele é preso, ele diz, não culpem ninguém, culpem a mim. Então ele chama para ele, diferente do Bolsonaro que foge depois de ter incitado o golpe e ter tentado dar ele foge para os Estados Unidos, o Chaves não, sou eu, quer culpar alguém, culpa a mim e me puna. E ele foi preso, passou tempo na prisão, quando ele sai, ele se lança aí como um candidato regular e vence a eleição. Só que quando ele vence, ele ainda não se coloca como socialista. Ele se coloca como meio do caminho, né? Nem socialismo, nem capitalismo, nem direita. Ele propunha fundar uma Quinta República. Era esse o movimento dele, movimento Quinta República no começo. Mas ele se colocava no que na época era um representante político importante internacionalmente, que era o Tony Blair, né, que tentava se colocar como um novo trabalhismo, uma coisa assim que não era nem de esquerda nem de direita, era justo, né? E ele assume a presidência propondo mudanças importantes, mas se propondo ainda a negociar com a burguesia, a fazer um governo, se a gente pudesse fazer um paralelo muito próximo, a fazer uma coisa do tipo conciliação, governos do PT e tal. Só que a burguesia venezuelana não topa isso. Porque ela não queria ceder nenhum anel. Ela queria manter o povo na condição de opressão e dominação, que manteve sempre, inclusive, quando meteu chumbo e matou um monte da classe trabalhadora quando se rebelou. E aí eles tentam dar um golpe para tomar o governo de novo para a turma da Corina Machado. Tentam não, eles dão um golpe, né? Eles dão um golpe. Eles derrubam Chaves. Que aí todo 11 tem seu 13, né? Foi no dia 11 de abril de 2002... Justamente porque o Chaves tinha acabado de retomar o controle do petróleo e estava usando o petróleo para as áreas sociais. A renda do petróleo para as áreas sociais. É aí que eles tentam derrubar o Chaves e conseguem. Só que é impressionante, né? Ainda não tinha esses treinamentos militares, então a população ainda não estava armada. Entretanto, o que aconteceu? O Chaves foi derrubado numa sexta-feira. Os generais do exército cercaram o palácio do governo Miraflores, que é em Caracas, ameaçaram bombardear o palácio se o Chaves não se entregasse, e o palácio estava cheio de gente do governo, funcionários e tal. O Chaves decide se entregar para não haver uma matança ali. Ele se entrega, sequestram ele, botam no avião, um avião com bandeira dos Estados Unidos leva ele até uma ilha perto da Venezuela.
Enquanto isso, no sábado de manhã, é empossado um novo governo de direita, com um empresário que é o Pedro Carmona, vira presidente interino. Começam a dizer que o Chaves fugiu, foi preso e que agora tem um novo governo instalado. A população vai para a rua, se protesta em massa, milhões de pessoas vão para a rua, porque as pessoas já estavam percebendo que aquele era o seu governo. Sim. Que, na verdade, aquela revolta de 1989... né? Ela tava que teve 3 mil mortos, né? Era uma revolta que ainda estava latente na população e elas tinham conseguido, através daquela revolta, colocar no governo, eleger, através do voto, um cara que expressava a resistência deles a tudo que eles vinham sendo explorados desde sempre. Porque era o cara que tinha tentado derrubar aquele presidente assassino e depois foi eleito por eles. E agora tiraram o cara? Não, vamos pra rua, vamos trazer esse cara de volta. E aí uma parte do exército, principalmente o baixo escalão do exército, os soldados, os cabos, invadem o palácio, rendem o novo governo que tinha sido empossado e vão atrás do Chaves e vão buscar ele com um helicóptero, buscam ele na ilha que ele tá, trazem de volta e reempossam ele no domingo, né? Por isso que é todo 11 tem seu 13, que eles falam. Aí virou uma comemoração isso, né? Na Venezuela. Sempre, a partir de então, 11 de abril é o dia que comemora o golpe, 13 de abril é o dia que o golpe foi desfeito, né? Mas eu queria perguntar aqui pro Alcalde, como que você acha que você viu... O que você viu ali na forma de organização da comunidade, onde você foi ali fazer o teu trabalho? O que você viu que você acha que pode ser usado como exemplo para a organização popular e tal? Como que você vê esse aspecto? Eu fiquei num lugar que tinha uma articulação cultural, né? Muito forte. Eles tinham uma ligação do Ministério Popular de Cultura. E o que eu percebi que dava pra... Já tinha essa politização, né? Então, não saberia dizer o certo como que importar pra cá, mas assim, pelos programas que eles tiveram de saúde, né? As missões, bairro adentro, né? Então tinha um lance comunitário muito articulado, muito... organizado em setores dentro do bairro, né? E aí isso eles se resolviam entre eles ali e já conseguiam se emancipar, né? Então eu voltei para cá com mais vontade de me organizar mais, né? Assim, é possível fazer uma organização popular ali com vários setores, não só da cultura, mas saúde, enfim, moradia, e fazer uma espécie de mutirão, né? Mesmo tá em coletivo, né? Não sei dizer especialmente assim, algum ponto, mas eu percebi que eles se articulam muito, assim, né? Entre eles ali. E o que eu acho interessante também, né, que eu não sabia, na Venezuela, antes dessa parada, nos anos 70, a gente aqui no Brasil não tem muito contato com a Venezuela, não tinha antes. Hoje virou na moda falar, né, depois do Bolsonaro, mas antes disso não se falava da Venezuela quase, né? Ninguém citava. Mas nos anos 70, ela era quase uma coquelute da burguesia, né? Da América Latina, ia pra lá, Mar do Caribe. Quem era burguês da Venezuela nos 70 estava muito bem, né, mano? Como você falou, eles recebiam dinheiro, pegavam petróleo e ia pra Miami passear, final de semana prolongado, era em Miami, né? E a Europa também começou a ir pra lá, né, mano? Eu até li um livro de uma mina, não me recordo agora qual o título, Noites em Caracas, acho que é esse, uma ficção, que ela conta como é que foi isso, né? Os pais eram espanhol, tava ruim, a Europa não tava tão legal, Venezuela. Foi pra lá, ficou muito bem. Aí depois veio a crise, né? Então eles tiveram um momento muito bom, né? Que a galera olha pra Venezuela, acha que todo mundo é pobre e fudido, né? Não é? Tem uma elite muito grande, né? Onde imperou demais, onde era uma grande... na América Latina, talvez um dos maiores polos da elite, né? De uma galera com muita grana. E hoje tá diferente, né? E que explorava muito o pobre, né? Muito. E também tem outro lance que eu acho que começou pela elite, né? Mas que o Chaves também não resolveu também, foi a questão agrária, né? Acho que no sentido de... Eu percebi que lá a parte externa ficou abandonada
todo mundo foi para o centro, todo mundo foi para Caracas, em torno, e a parte de baixo aqui ficou despovoada, né? O Chaves teve um programa agrário, né, de fazer reforma agrária e tal, teve um programa habitacional, mas o Chaves parou no meio do caminho, né? O problema central ali desse processo revolucionário, né, como o Yohannes tinha colocado no começo, começou com vamos fazer algumas melhorias aí, né? Mas depois que tem esse golpe que é fracassado, né? 2 dias depois o Chaves é reempossado pelo povo. E tem um filme, né, muito bom. Tem um documentário. Como é que chama? A Revolução Não Será Televisionada? Isso, a Revolução Não Será Televisionada. Tem uns gringos que estavam lá, gravaram, mas esse filme é muito bom, mano. Muito bom. Acho que é produzido pela BBC, inclusive, mas é muito bom. Muito bom mesmo. Ele conta bem essa história do golpe, né, do 2002. E depois disso é que o Chaves vai começar a falar em socialismo, né? Depois de que ele percebe que é necessário que a classe trabalhadora, né, foi só o povo trabalhador, o povo pobre trabalhador da Venezuela, as classes exploradas, que fizeram ele voltar e, portanto, que podem manter ele no poder. Se ele tentar conciliar ali com a burguesia, né, na época tinha a boliburguesia, que chamava, né, que era a burguesia bolivariana, ou seja, uma parte da elite da Venezuela que queria, digamos assim, estar junto com o Chaves, né? Não dava conta, assim, era necessário ele se apoiar no povão mesmo. Ele começa a falar de socialismo. Aí que ele começa a falar de socialismo, né? Aí ele funda o PSUV, que não existia, que é o Partido Socialista Unificado da Venezuela, né? Não existia o PSUV, né? E aí começa a ter toda uma conscientização política mais forte, né? A partir do programa Alô Presidente e tal, de trazer a doutrina socialista mesmo para as pessoas, né? Agora, isso tudo que acontece na Venezuela fica parado na metade por quê, né? O próprio Chaves reconhece isso no final da vida de 2012, quando estava lá, ele estava reconhecendo isso, assim, né? Por que fica parado na metade? Porque ele não expropriou a burguesia, né? Então, ao não retirar da burguesia o seu poder econômico, né, as alavancas que permitem à burguesia controlar a sociedade, né, através do seu poder econômico, então os bancos continuavam nas mãos da burguesia, apesar dele ter nacionalizado a filial venezuelana do Santander, apesar dele ter nacionalizado, estatizado uma série de empresas, as grandes empresas, latifúndio, os bancos continuavam na mão da burguesia. Então a burguesia fez o quê? A burguesia tentou derrubar ele, não conseguiu. Aí tentou derrubar ele de outras maneiras, né? E depois, quando não conseguia derrubar ele, começou a tentar fazer uma série de sabotagens, né? Então, acho que o clássico aí foi a questão de sabotar através de desabastecimento. Então, a burguesia deixava as prateleiras dos mercados vazias. E não é porque não havia produtos só que eles escondiam, tinham verdadeiros armazéns onde eles acumulavam, estocavam produtos para que as pessoas não tivessem acesso. E aí criava todo um desespero, as pessoas não tinham aonde comprar arroz, por exemplo, né? E aí eles criavam um mercado paralelo, e esse mercado paralelo vendia arroz que estava estocado, aí muito mais caro, porque agora você tinha um desespero por arroz, por exemplo, né? Então e aí o Chaves, ele ficou na metade porque ele poderia, por exemplo, ter expropriado as empresas que vendiam arroz, né? Já que estão fazendo essa sabotagem. E ele não foi até aí, né? Ele não fez isso, não deu esse passo. Mas o caráter revolucionário desse processo que desenvolve essa consciência que você testemunhou lá, Emerson, foi justamente a compreensão das massas venezuelanas, da classe trabalhadora, de que ela era capaz de influenciar a própria vida, de agir na vida política. E naquele momento, defender, na situação do golpe, defender o Chaves e depois apoiar o governo Chaves contra a burguesia, porque era um governo que estava, embora não falasse de socialismo, mas não expropriava a burguesia, mas o Chaves executou várias ações contra a burguesia, contra os interesses da burguesia. Ele estatizou várias fábricas, estatizou vários recursos da nação e colocou boa parte dos rendimentos daquilo para ser revertido para a população. Por exemplo, estabeleceu
o sistema de educação da creche à universidade, onde todo mundo poderia estudar. Todo mundo poderia acessar a universidade. Tinha lá um exame que você precisava fazer, só que era um exame para ver se você tinha um nível mínimo para entrar na universidade. Se você não passasse, o governo te pagava, te dava os meios para você passar mais um ano estudando para se preparar, para daí entrar no nível adequado. E tinha as missões, universidade aberta, ou seja, ninguém ficava fora da universidade. Zerou o analfabetismo também, né, com um programa onde os adultos que eram analfabetos, que não tinham estudado, puderam voltar a estudar, né, com missões nos bairros das pessoas, né. É impressionante. Teve um desenvolvimento da consciência da população, dos trabalhadores, de que era possível, com a sua ação, intervir e mudar a realidade. E isso se expressava nas eleições. Porque a burguesia, a turma da Corina Machado, o Nobel da Paz agora, eles adoram a democracia quando a classe trabalhadora elege seus amigos burgueses. Aí eles adoram a democracia. Porque ela serve para legitimar o controle dessa patotinha dona da riqueza toda que explora a classe trabalhadora. Quando a democracia se expressa na forma de eleger representantes que não são os amigos dos os burgueses, os amigos dos burgueses, aí eles estão dispostos a dar golpes de Estado, várias tentativas de derrubar o Chávez, depois mesmo o Maduro, apesar de todos os problemas, a forma como a burguesia tentou em vários momentos derrubar por cima o governo, dar golpes de Estado, e agora a tentativa de apoiar a Corina pedindo, por favor, para o Trump intervir militarmente, os Estados Unidos intervirem na Venezuela. Ou seja, esses são os fãs da democracia, desde que seja um modelo de democracia que sirva aos ricos. E a classe trabalhadora percebe isso, né? Não, é porque é a democracia em que não participam os trabalhadores. E eu acho que essa é a questão fundamental, inclusive, quando tu começou a falar, porque, assim... veja que coisa de outro mundo, né? O grau de organização, de politização contínua, porque não é só esse processo inicial em que os trabalhadores percebem que aquele é um processo seu, que aquilo é um fenômeno seu, mas toda essa continuidade, que eu acho que é onde a gente chega para falar de hoje. Porque hoje a classe trabalhadora venezuelana ainda tem uma capacidade de resistir às imposições e pressões do imperialismo estadunidense. Porque durante todo esse processo, ela participa, né? Ela não fica alheia aos acontecimentos. Não é uma coisa... Em 2002, o Lula estava sendo eleito aqui. O que acontece nesse processo inteiro? A classe trabalhadora vai se tornando alheia a esse governo. Ela vai lá assistindo, ela vai assistindo os programas sociais, etc. Ela fica de fora. Na Venezuela, não. Há uma participação. Então, apesar das várias limitações, eu acho que também, assim, isso coloca em outro mundo. É a politização, é o armamento, né? Ela faz parte desse processo. Mas depois virou o seu contrário, né? Sim. O Maduro... ele, na verdade, faz o oposto do Chávez em vários aspectos, né? O Chávez vinha nacionalizando várias empresas, o Maduro privatizou várias, né? Teve, claro, a questão de que o Chávez pôde governar num período em que o petróleo estava alto no mercado internacional, ele tinha uma renda de petróleo muito grande, e o Maduro teve que lidar já logo com uma baixa no preço do petróleo logo no começo do seu governo. Mas o fato é que o Maduro buscou, digamos assim, ainda usando o nome do Chávez, usando o socialismo, usando o nome da Revolução Bolivariana, passou a fazer o contrário. E não só privatizar as coisas, como também perseguir movimentos de esquerda, né? Colocou na ilegalidade movimentos de esquerda, prendeu ativistas de esquerda, cassou a licença eleitoral do Partido Comunista da Venezuela, por exemplo, né? Ou seja, ajudou muito, digamos assim, a direita a se organizar. Claro que resistindo à direita, né? Se mantendo ali no poder. Mas essa situação, né, associada a uma crise econômica muito forte na Venezuela, né, a partir do governo do Maduro, levou a uma situação onde a Venezuela virou um sinônimo de o fracasso do socialismo, né? Na verdade, nunca chegou a ser socialista. O próprio Chávez reconhece isso, né? Porque justamente não levou até o final, até as últimas consequências, a expropriação da burguesia, né? Continua sendo um país capitalista, de economia capitalista.
mas um processo revolucionário que agora está numa situação muito difícil. Inclusive tem poucos jovens hoje na Venezuela, porque boa parte das gerações mais jovens migraram para fora, foram procurar trabalho fora do país para mandar dinheiro, inclusive aqui no Brasil, mas em vários outros países para mandar dinheiro para suas famílias, né? Então, hoje a Venezuela está numa situação muito difícil. E é justamente essa situação mais difícil, mais frágil que tem política, né? Inclusive com questionamentos sobre as eleições, se nas últimas eleições o Maduro venceu no voto mesmo ou se ele levou na mão grande, né? Ali o Lula, para reconhecer as eleições, ficava pedindo que ele mostrasse as atas eleitorais e não mostrou, né? Então, assim, tá sob suspeita aí como é que foi esse processo eleitoral. Mas o fato é que foi a maneira que o Maduro arrumou ali para impedir a direita golpista de retomar o poder. Agora, a questão é que agora, justamente por ter essa fragilidade também social, né, de não estar conseguindo mais manter o apoio da população, é que os Estados Unidos se sentem fortes para, inclusive, ameaçar uma invasão militar, porque é isso que o Trump está ameaçando. Se ele vai fazer ou não é outra história, mas que ele está ameaçando, ele está ameaçando. Né? E está chamando o Maduro de traficante. Está dizendo que o Maduro é um dos cabeças de uma gangue, um cartel de drogas lá, né? Que é o pretexto, obviamente que é um pretexto falso, isso aí não tem sentido, inclusive, as acusações que o Trump faz, mas assim como para aplicar o tarifaço que para ele era conveniente ali naquele momento para pressionar o governo brasileiro, ele inventou que existia um déficit comercial do Brasil com os Estados Unidos. Agora ele inventa que o Maduro é traficante. E aí, quando começa a explodir os barcos na costa da Venezuela, sob o pretexto de que seriam barcos com traficantes de fentanil, que estariam levando o fentanil para os Estados Unidos, o que é um absurdo, porque o fentanil não é produzido na Venezuela. As embarcações que foram explodidas não têm autonomia de combustível para chegar até os Estados Unidos, então não eram barcos que estavam levando drogas para os Estados Unidos. E mesmo que fossem traficantes de fato, uma operação minimamente inteligente prenderia as embarcações e os caras estavam dentro do barco para saber de onde eles estão indo, para onde eles vão levar a droga, etc. Né? Não, ele foi lá e explodiu os barcos. Porque não tinha interesse de fato em prender traficante nenhum, o que ele tinha interesse era de intimidar o governo venezuelano. E assassinou pessoas, que poderiam ser pescadores, poderiam ser qualquer coisa. Aliás, um dos barcos, teve sobreviventes, e um dos sobreviventes era equatoriano e não tinha nenhum envolvimento com crime. Inclusive nem foi preso, está solto. Porque ele não tinha nada não devia nada à justiça, digamos assim. Então, é um absurdo, né? E quando explodiu, inclusive, um barco da Colômbia, de colombianos, o Gustavo Petro, presidente da Colômbia, chamou o Trump de assassino, e aí o Trump falou que o Gustavo Petro também é traficante. Então, é uma situação de... Desculpa aqui, gente, tô atrapalhando o podcast. Então, uma situação onde a gente está vendo o Trump usando de uma série de pretextos para intimidar a Venezuela. Agora está deslocando o maior porta-aviões dos Estados Unidos para o Mar do Caribe, né? Inclusive desproporcional esse tipo.